E aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver algumas configurações das placas-mães que tem aí Intel da 11ª geração em diante, que são o Gear 1, o Gear 2, que geralmente você vê na BIOS. Em especial eu tive que mexer nisso porque eu tenho aqui um par de memórias da Gale de 3000 MHz. Então quando eu tinha uma placa-mãe da ASUS e um Ryzen 3600, eu apenas ativava o Profile lá nas opções da BIOS e ele reconhecia a memória 3000 MHz. Ok, funcionava certinho. Quando eu migrei para uma placa-mãe da Gigabyte, uma Z590, e um Core i5 da 11ª geração, 11400F, a memória funciona ok em 2133, que é o modo padrão dela, mas quando eu ativo o XMP Profile para ele pegar os 3000 MHz, a placa-mãe simplesmente não boota, né? Ela não inicia. Ela chega a iniciar, passa um tempo, e ela reinicia e pede para entrar na BIOS e alterar os valores, ou resetar a BIOS, algo desse sentido. E aí, conforme eu pesquisava, eu descobri essa questão do Gear 1 e Gear 2, e aí nós vamos ver que nesse caso aqui, nesse setup que eu tenho, embora devesse funcionar no Gear 1, ele não funciona. Então no vídeo eu explico ali as diferenças entre um e outro, e no caso aqui eu tive que usar o Gear 2 para poder usar os meus pares de memória a 3000 MHz. Então galera, conforme eu estava falando, estamos aqui já na BIOS da minha placa-mãe Gigabyte Z590, e vejo que o default da minha memória da Gale 3000 MHz, conforme eu comentei também, ela é 2133 MHz. Isso aqui com o XMP, né, inativo. Quando a gente ativa ele, ela passa ali para os 3000 em cima. O modo alto dela aqui pega 2933. Só que nesse modo, ele pega o Gear 1, o modo automático. E o Gear 1 não dá boot. Ou seja, se eu deixar assim e salvar, ela vai levar algum tempo para iniciar. Ela vai iniciar, não vai dar boot, vai ficar um tempo ligada e vai reiniciar. E aí isso pode acontecer uma, duas vezes até ela abrir numa tela de load, né, de fazer o load da BIOS, né, voltar os valores padrões de fábrica, que daí ela volta aqui para os 233, né, ou eu entrar na BIOS e alterar. Então ela não consegue funcionar assim. Embora nos artigos da própria Intel, né, diz que até 3200 deveria funcionar em Gear 1, mas aqui com essa placa Z590 da Gigabyte e o Core i5 de 11ª geração 11400F não funciona. Como que eu consegui aumentar aqui? No caso, ativar o XMP, né? Isso aqui fazendo, né, o XMP é aquele overclocking homologado pelo fabricante, vamos dizer assim, né? Para mim funcionar aqui, eu preciso ativar o Gear Mod 2. Porém, o Gear Mod 2, né, ele corta metade da banda, mas a latência é bem menor. O único efeito colateral que eu percebo aqui é que a placa-mãe demora bem mais para iniciar. Então eu ligo ela, ela liga, energiza, acende os RGBs da memória, por exemplo, mas não dá o boot. Ela fica ali quase um minuto, aí sim eu vejo que ele libera as energias para o USB e aí chama o sistema operacional e segue o processo de início. Então esse é o efeito colateral. Então no desempenho vamos ver se vale a pena fazer essa troca. Alterado o Gear 1 por Gear 2, que corta na metade da banda de frequência, mas tem uma latência muito menor. Então em muitos casos o Gear 2 é recomendado, em outros casos talvez não. Então vamos ver na prática os testes aqui para ver como é que é. Então aqui com o profile desligado, vamos ver aqui que a memória está, né, com o Dual Channel, são 4 pentes de 8 GB cada um, totalizando 32, né, a 2133, então ela está trabalhando aqui em Dual Channel a 1066 de frequência. Terminamos aqui o teste sem o XMP, 1997 em single core, 7392 em multicore, e aí ele mostra aqui a nossa especificação de processador, a nossa memória RAM aqui trabalhando, né, a 233, botou aqui 232, né, duplo, um canal duplo, e vamos executar agora com o Gear 2 a 3000 MHz, para ver se tem uma diferença. Fiz a alteração na BIOS, já estamos aqui rodando com o Gear 2 a 3000 MHz. A gente confere aqui com o Dual Channel está 1500, então né, vezes 2, 3000. Mas aqui que está o esquema que o Gear 2 faz. Enquanto no Gear 1 era 1066 aqui, 1066 também, nesse controlador de frequência, nessa comunicação entre o CPU e a memória, agora o Gear 2 cortou pela metade. Então 1500 dividiu por 2, então aqui nós temos 750. Então vamos ver na prática se isso influencia, né, o quanto isso influencia e quanto fica o desempenho agora nessa versão. Terminamos o teste, vejam que realmente há uma diferença, mas é interessante em single core, né, apenas por núcleo, né? Em tarefas que vão exigir um núcleo só, que não vai usar multicore, vejam que ficou um resultado abaixo, 1997, utilizando lá o Gear 1, né, a 2133 da memória, contra 1957 aqui. Então perdemos um pouco
em single core, porém em multicore ganhamos bastante. Então de 7.392, que foi o valor lá a 2.133, para 8.179 a performance multicore, quando utilizando a 3.000 MHz, mesmo com a questão do Gear 2 lá cortando a frequência pela metade, né, a frequência de comunicação. Então vejam que realmente tem uma pequena diferença aí. Aqui nós conferimos onde está 2.998, né, que seria os nossos 3.000, e nós podemos conferir aqui detalhado o resultado. Na prática, eu usei alguns meses a 2.133, estou usando algum tempo agora com o Gear 2, né, a 3.000 MHz, e na prática mesmo, assim, no uso do dia a dia, eu não vejo diferença. Não conferi também FPS nos games, se pode dar ou não. Pode ser até algum teste interessante para nós fazer, mas pela diferença aqui, uma diferença muito baixa de 1, 2, 3 FPS para mais ou para menos, que é difícil até de nós medir se realmente foi a frequência de memória que fez a diferença. Mas se vocês tiverem interesse e curiosidade, coloquem aí nos comentários que a gente pode tentar fazer esses testes em jogos também. E na prática aqui, como eu falei, a gente não vê, né, muita diferença no uso. Eu estou deixando agora os 3.000, estou usando mais um tempo aí para ver como se comporta, a estabilidade é a mesma. Lembrando que se você for fazer testes assim, ou até fazer overclocks na memória, você precisa ter um pouco de cuidado, principalmente se a máquina não botar mais, pode ocorrer. Às vezes eu fiz alguns testes manuais aqui na minha, e teve um momento lá que ela realmente não iniciou nem para pedir para a gente alterar ou recarregar as opções padrões da build. Aí eu tive que realmente tirar lá a pilha da placa-mãe, esperar alguns segundos, ali, um minuto, enfim, para ele zerar e botar a pilha novamente e ligar novamente o computador para ele carregar os defaults. Então, dependendo do que você faz aí, pode ser que ocorra isso. Então, esse era o vídeo que nós queríamos mostrar, esse teste aqui dessas inovações, né, um pouco talvez até de confusão que a Intel faz aí, mas que nos ajuda, né, a ter um melhor desempenho aí do nosso hardware. Até o próximo vídeo.